Vamos hoje falar, nessa manhã de segunda-feira, sobre um assunto ele é muito falado, porém pouco desenvolvido, pouco pesquisado, pouco esmiuçado. E que, na minha concepção, Luciano, eu acho ele fundamental, pouco explorado, melhor dizendo. Nós vamos falar hoje sobre a diferença entre inteligência e sabedoria. Muita gente fala sobre sabedoria, mas pouco se entende acerca se há diferença entre um e outro, ou pelo menos o que realmente significa uma coisa e outra. E se nós formos observar, há muitos homens e mulheres, ou seja, a maioria dos homens e das mulheres, as pessoas no mundo, elas começam a perceber fracassos naquilo que fazem. Ou seja, a ausência do sucesso no que fazem. E quando eu falo da ausência do sucesso no que fazem, eu não estou falando apenas da questão financeira, né? Eu estou falando de tudo que você administra, que você cuida, que você tem que gerenciar. Por exemplo, a família, você tem que gerenciar, você tem que administrar, como chefe da casa, como a dona da casa, isso compete a você. E aí eu pergunto, como é que se gerencia a família? Com a inteligência, com a sabedoria? Não, essa é a sua ideia, né? Assim, é o que você pensa, né? Mas eu não sei, por isso que nós vamos falar desse assunto, né? Ou talvez a pergunta seja, como as pessoas estão gerenciando aquilo que está em suas mãos, com inteligência ou com sabedoria, né? E aí eu falo de família, eu falo de casamento, eu falo de vida profissional, eu falo de empreendedorismo, eu falo de vida pessoal, eu falo de tudo aquilo que está sobre suas responsabilidades. O que você aplica quando você tem uma responsabilidade nas mãos? O que você mais utiliza? A sua inteligência ou a sua sabedoria? Mas, bispo, eu preciso entender o que é inteligência e o que é sabedoria. Tem diferença entre um e outro? Tem. E muita diferença. Muita diferença mesmo. Para que você entenda um pouquinho melhor, quando a gente fala de inteligência, de sabedoria, a gente lembra na Bíblia logo de Salomão, né? Logo de Salomão. Quando nós estamos falando acerca de sabedoria ou de inteligência, você vai conseguir perceber uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Existem na Terra muitos homens inteligentes? Não. Absolutamente. Muitos homens inteligentes? Não. Todos os homens são inteligentes. Porque a inteligência é a capacidade, é a faculdade de desenvolvimento de raciocínio. Então,
todo mundo, todo ser humano, ele raciocina. A não ser que ele esteja acometido de uma doença mental. É diferente. Então, o raciocínio dele é confundido. Agora, se ele não tem um problema mental, ele tem, certamente, ele nasce com isso, com a inteligência que é dada por Deus, que é a faculdade, é o poder de você desenvolver o que você raciocina, o que você entende. Essa é que faz a diferença entre o homem e o animal. O animal, ele não tem a capacidade de desenvolver o raciocínio. Ou seja, à medida que você vai aprendendo, essa inteligência vai sendo desenvolvida e você vai crescendo na capacidade de entendimento das coisas. Isso é inteligência. Todo homem, ele nasce, ser humano, ele nasce com a capacidade de desenvolver o raciocínio. Tanto é que você vai para a escola e você ali começa, então, a desenvolver a sua inteligência. Você vai estudando, você vai aprendendo e essa inteligência ela vai começando a aumentar, a crescer. Então, vai depender de cada um. À medida que mais você se esforça no aprendizado das coisas, mais a sua inteligência se desenvolve. Então, todo homem nasce com inteligência. Correto? Agora eu pergunto, todo homem nasce com sabedoria? É uma pergunta, né? O que o senhor acha? Sim ou não? A palavra é sim ou não? Não. Não, senhor. Sim ou não? Não, senhor. Não. Tem certeza? Vou dar mais uma chance. Eu tenho certeza. Então tá. Não, senhor. Na minha opinião, não. E com inteligência? Sim, senhor. Todos. Mas vocês tinham dito que não até há pouco. Inteligência, o senhor perguntou se havia muitos sábios, né? Muitos Eu homens nascidos Então, eu falei que muitos não, falei todos. Não é? Sim, senhor. Aí, Não, senhor. não sei o quê. Para a segunda pergunta que o senhor fez. Qual foi a segunda pergunta? O senhor perguntou se todos nascem com sabedoria. Ah, Não. se Essa eu é a minha disser que resposta. sim. Eu vou ouvir a tese do senhor. Né? Talvez você em casa esteja pensando como nós aqui, ué, mas e aí? Nasce com sabedoria? Nasce com os dois juntos? Né, Bispo Oliveira? Não sei. Sim ou Bom não? dia, paz, Deus. Eu acho que com sabedoria... Sim ou não? Ah, sim. Por que eu não estou deixando os senhores esmiuçar? Para não ser opinião de um de outro, daqui a pouco confundir o povo, ao invés de esclarecer, confundir. Né? Mas, logicamente, depois que eu falar, os senhores podem também falar alguma coisa, se não entenderem ou não concordarem. Né? Não, nem todo o homem, aliás, nenhum homem nasce com sabedoria. Inteligência, ela é desenvolvida. Sabedoria é dada. Inteligência, você nasce com ela e ela se desenvolve. Sabedoria não nasce com nenhum homem. Ela é dada por Deus. Ela é dada, ela é concedida por Deus. Prova? Tá bom. Se alguém sente falta de sabedoria ou de inteligência, que diz a Bíblia?
Põe lá no texto para mim, por favor. Observe isso aí. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Olha lá. Como obter? Se a Bíblia diz como obter, não significa que... Como é que você vai obter uma coisa que você já tem? Você já tem, você não precisa obter mais. Então, sabedoria, todo homem já nasce, inteligência, todo homem já nasce com ela, só precisa desenvolvê-la. Agora, a sabedoria, nenhum homem nasce com ela. Ela é obtida, ela é adquirida, ela é concedida. Portanto, ali ele diz como obter. Olha lá. Se, porém, ele deixa claro isso aí. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, olha lá, o que está dizendo lá? Peça a Deus. Que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E ser-lhe-á o quê? Concedida. Ou seja, Deus não tem problema em conceder isso. Desde que você peça, que você queira, que você entenda a importância dela na sua vida. Não sei se você consegue entender o que eu estou falando. Então, a sabedoria, ela vai além da inteligência. Por isso que ela é concedida somente quando, você só obtém quando Deus te concede, quando Deus te dá. E ele disse que ele tem prazer em dar, ele quer dar, mas o ser humano precisa despertar. Eu quero, você precisa desejar isso. Eu quero isso. Isso faz diferença, toda a diferença. Porque a inteligência, ela faz você se apoiar na sua própria condição e capacidade. E aí aqui está. Ela é limitada. Porque como ela tem que ser desenvolvida, à medida que o homem vai descobrindo coisas, é que a sua inteligência vai aumentando. A inteligência, ela depende de descobertas. Você pode ver que a ciência, quanto mais ela evolui, mais inteligente o homem, mais inteligência o homem adquire. Conhecimento sobre assuntos diferenciados. Quanto mais você se esmera diante de uma determinada matéria, de um determinado assunto, mais conhecimento você terá sobre aquele assunto. Compreende isso ou não? Agora, já a questão da sabedoria é diferente. E é aí que a gente vê o fracasso de muitos e o sucesso de alguns. Porque quando você vive só da sua inteligência, alguns, por exemplo, não estudaram, escute, e por falta de estudo, ela não desenvolveu a sua inteligência em vários assuntos. Então, ela se torna uma pessoa muito limitada para conseguir operar, para conseguir fazer determinadas coisas. Por falta de quê? Do conhecimento daquilo. Ela não tem instrução daquilo, ela não desenvolveu a sua inteligência naquele assunto, então ela não consegue lidar com aquilo, não consegue operar, não consegue praticar, não consegue fazer. Não consegue. Não consegue. E você vê que as oportunidades,
ela é dada consoante a capacidade intelectual da pessoa. Você vê que quanto mais intelectualmente você sabe, mais oportunidade no mercado de trabalho você tem, mais facilidade de entender coisas também, de perceber situações inerentes à vida do homem. Não é? É assim. E quem estuda, ela tem uma facilidade maior de compreensão de coisas. Mas isso tudo está no plano humano. E isso tem limites. Você pode ver que um médico, ele estuda bastante para se tornar um médico, e essa inteligência que ele adquiriu, consoante a medicina, dentro da sua especialidade, ela tem limites. Por isso que o médico está sempre... Existe uma palavra chamada atualização. Isso nós ouvimos muito, principalmente hoje nessa era de informática, nessa era de redes sociais, nessa era de computadores e por aí vai. Ou seja, são pessoas, ou são situações em que você precisa atualizar, ou seja, colocar atual. Ou seja, o que você sabia sobre aquilo já não serve mais, você precisa saber mais. Você precisa agora colocar isso dentro do presente, porque o que você já sabia ficou obsoleto, ou seja, virou passado. Um exemplo muito prático, e eu acompanhei isso na época, foi que, lembra, os mais antigos vão lembrar, quem lembra das máquinas de datilografia? O senhor lembra? Sim. Né? Os jovenzinhos aí nem sabem o que é isso. Se tivesse uma foto para mostrar, né? Olha lá, o outro ele está assim, ele está falando de datilografia, o outro está assim, hã? Aquele lá, olha lá, estou falando sério. O rapazinho ali, o pastor ali, mais novinho ali, o coreano, ele está, datilografia, o que é isso? Você não sabe mesmo, não? Ô, doido, estou falando para você. Mostra a foto aí na câmera. Para quem não sabe, os mais novos, é isso aí. Ó. Isso aí era nos escritórios do passado, nos anos 70, né? Já, ou nos anos 80 também. Chegou um pedaço. Já chegando lá, isso começou a mudar dos anos 90 para lá, definitivamente. Eu tenho uma dessa em casa. Olha lá, tem uma? Uma Olivetti. É a máquina de datilografar, máquina de escrever. Então, você tem um rolo ali que você botava um papel, né? Divide a tela aí, bênção de Deus. Botei um rolo ali que você colocava um papel, né? Ali naquele rolo, e puxava aqui, aí o papel vinha e dobrava e ficava em ponto de escrita. Ali tem umas palhetas com letras. E ali tem as teclas com as letras. Então você ia digitando, né? Ou seja, teclando. A fita tinta vai correndo e vai Apertando e aquele rolo, né? Aliás, o rolo não. Ele vai passando assim de uma ponta para outra, chegava no final, você puxava, voltava, enfim. Processo. Mas isso aí era o top de linha nos anos 60, 70 e todo mundo. E quem trabalhava em escritório, seja o advogado, seja o datilógrafo, seja quem fosse, tinha que usar, né? Dentro de uma secretaria e por aí. Os documentos eles eram redigidos assim. Muito bem. Aí começou a entrar o computador. E eu me lembro que muitas vezes em repartições públicas e em escritórios também particulares, privados, houve muita resistência das pessoas. Eu quero saber desse negócio de computador, nada, isso aí é muito complicado, eu já domino isso aqui, tarará, tarará, e não se interessaram em aprender, em desenvolver a inteligência para aprender a mexer no computador.
E o tempo passando, e a cada tempo que passava, as empresas iam se atualizando e sendo obrigadas a ter que remover as máquinas de datilografar, porque com o computador chegou também os e-mails. Então, os escritórios estavam ficando muito mais dinâmicos. E com isso ganhavam mais tempo, e ganhando tempo você ganha dinheiro. Então, ora, eu tenho que me atualizar. Aonde eu quero chegar? Quem não se atualizou, quem não desenvolveu a inteligência para aprender a mexer com o computador, quando a empresa disse, olha, a partir do mês que vem, todos os escritórios, aliás, todos os nossos funcionários que trabalham na área do escritório vão ter que usar computador, não se usa mais. E quem não aprendeu foi o quê? Foi mandado embora, perdeu o emprego. Porque resistiu à questão de aprender. Isso tem a ver com a inteligência, é a capacidade humana. Eu posso ter uma capacidade de aprender mais fácil algumas coisas, o senhor pode ter uma capacidade de aprender mais fácil ainda do que eu, e assim por diante. Então, isso é pessoal. Agora, a sabedoria não. A sabedoria, ela é o poder que Deus te dá de ver o que ninguém vê, de entender o que ninguém entende, de desenvolver o que ninguém desenvolve. Isso é sabedoria. Você tem, então, uma facilidade muito grande de poder atuar em determinadas áreas da sua vida, não baseado na sua condição de aprendizado, mas baseado no que Deus está te dando esclarecimento. Já é uma coisa divina mesmo, é milagre. Tanto é que você pode ver uma pessoa que ela não foi na escola, ela não desenvolveu sua capacidade intelectual, não estudou, mas Deus deu a ela sabedoria. E ela fala de assuntos, ela lida com determinadas coisas que uma pessoa instruidíssima não consegue. Não seria capaz. Exatamente. Nem do alto, né? E até ao ponto de ficarem atônitos, ficarem, por exemplo, admirados. Eu falava sobre isso semana passada, não entrei dentro do assunto, mas eu volto lá agora para falar desse assunto. Observa quando admiraram-se acerca de Pedro. Olha da onde partiu a admiração. O que é admiração? Admiração é quase a mesma coisa que espanto. Você fica espantado, você fica admirado, você não acredita que aquilo ali está vindo daquela determinada pessoa, que aquilo ali está acontecendo. Fica surpreso, né? Aquilo te surpreende. Você fala, meu Deus, mas não é possível. Como é que é isso? Isso te admira. Você fica assim, perplexo. Olha lá o livro de Atos, capítulo 4. Ao verem a intrepidez de Pedro, intrepidez é ousadia, gente. Tá? Coragem. E João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Eles não tinham estudado, ou seja, não tinham desenvolvido a sua capacidade intelectual. Eles não tinham entendimento intelectual, eles não sabiam, não tinham estudado, não tinham desenvolvido a sua inteligência, fisicamente falando. Ou seja, então, na concepção de todos, esses homens não sabiam nada. Iletrados, incultos, não têm inteligência, não têm a capacidade de entender ou de compreender isso ou aquilo, porque não estudaram para tal. Então, esses homens, na concepção da sociedade, não eram capazes de nada. Porém, olha só o que diz a Bíblia, admiraram-se e reconheceram que haviam ele estado com Jesus. Por que admiraram-se?
por causa da postura e da maneira em que eles falavam de forma intrépida, com autoridade e com conhecimento de causa do assunto. Então eles disseram, como é que pode? Esse cara não estudou, esse cara não tem nenhuma formação e fala desse jeito e está falando a verdade. E está falando algo que convencia de fato. A ponto dos estudados falarem, da onde vem isso? Isso é a diferença Da inteligência e a sabedoria. da inteligência e a sabedoria. Eles não tinham desenvolvido a inteligência. Faculdade mental, intelecto. Não estudaram. Mas eles tinham obtido de Deus a sabedoria. Ela está acima da inteligência. A sabedoria, ela pega, é como se ela fosse um plus. Ela pega e faz com que você tenha a capacidade, a condição de se diferenciar entre esse ou aquele. É como se você fosse extremamente sensível. E você percebe o que ninguém percebe. Você acaba enxergando uma solução onde ninguém enxerga. É diferente. E quantos estão perdendo a possibilidade de ser muito bem-sucedido porque só valoriza a questão da inteligência? E o pior é que a pessoa ela acaba se garantindo nisso. Pior ainda, ela acaba se achando por causa disso. E aí, querido, é aonde vai ter um momento em que ela vai te trair. Não é que ela vai te trair, talvez usei o termo errado. Vai ter um momento que a inteligência ela vai te deixar na mão. Porque como ela precisa ser desenvolvida, você tem que estar estudando sempre. E como ela te traz uma autoconfiança, ela não permite que você confie em quem? Em Deus. Então você acaba sendo uma pessoa totalmente independente. Tanto é que as pessoas que estudam muito, na sua grande maioria, não são todas, mas elas costumam dizer que Deus, elas dizem que Deus nem existe. Porque ela é dotada de tanto conhecimento que ela começa a achar que tudo aquilo ali é mérito único e exclusivo de quem? Dela mesma. Eu estudei. Eu entendo esse assunto, porque eu estudei, porque eu fiz o curso, a faculdade, o N não sei o quê, e varará, e por aí vai. Ciência que é independência. A ponto de dizer que não, o homem veio do macaco. Você ignora completamente Deus, confiando na sua inteligência. Você vê que a pessoa muito inteligente, não todas, mas as pessoas, na sua maioria, que tem muita inteligência, que desenvolveu muito a sua inteligência, que estudou demais, que tem muitas formações, aquela coisa toda, a grande maioria delas sofre de soberba. Não é humilde, elas se acham mais do que os outros. E tratam a pessoa menos inteligente, na concepção dela, do que ela, menos instruída, como alguém que não vale nada. Eu pergunto, isso é sabedoria? Não. Não. Vamos a um entendimento. Põe lá quando Jesus, os médicos ficaram surpreendidos com Jesus.
Ele era menino. Os doutores, olha lá, Lucas 3, 46. Lucas 2, né? Perdão, obrigado. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Médico, advogado, está todo mundo ali. O que eles estavam fazendo? Ouvindo-os e interrogando, quer dizer, tirando suas dúvidas. Eles estavam perguntando isso para quem? E Jesus aí era quem? Era menino, era uma criança. E ele foi apanhado dentro do templo, ensinando, falando, e os camaradas tudo de boca aberta, doutores da lei, e fazendo ainda pergunta, mas vem cá, e isso? E aquilo? Mas Jesus tinha que formação? Era a sabedoria. Então a sabedoria ela está além da inteligência. Não sei se tem pessoas já interagindo conosco. Pelo Facebook, Bispo Luciano, temos aqui o comentário da dona Nau Santos, que diz, por gentileza. Só falar, filho, deixa que a Bom câmera vai te dia, acompanhar. Bispo. Eu achava que inteligência e sabedoria era a mesma coisa. Estou aprendendo que nasci inteligente, mas a sabedoria só Deus pode me dar. Mas tenho que desejar e pedir a Deus. Estou aprendendo muito com esta palavra. Deus te abençoe, me chamo Nazilda, moro em Abadia, Bahia. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. No YouTube, bispo, é o Jamil Ocubo. Ele diz, tem muita gente inteligente, estudada, que está no fundo do poço por falta de sabedoria. São pessoas que conhecem livros, mas desconhecem a Deus, que é o dono da sabedoria e dá a quem pede, ele diz, bispo. Amém. Pelo WhatsApp, nós temos a participação da Sandra, lá de Minas Gerais. Ela diz, bom dia, eu sou psicóloga, tenho 2 pós-graduações, porém nenhum conhecimento ou inteligência alcança a sabedoria que vem de Deus, que nos ensina as coisas do alto e nos dá respostas para o dia a dia. Amém. Psicóloga? Sim, senhor, psicóloga. Deus abençoe todos que estão aí participando. Você pode tecer seus comentários nas nossas redes sociais aí, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo WhatsApp. Tá? Então, o fracasso, na maioria dos lares e dos negócios que são feitos e das relações, ela vem muito dessa autoconfiança que a pessoa tem e pelo fato de usar só, de achar que a inteligência é o suficiente. Então ela se apoia nisso, confia piamente na inteligência e não entende que ela, uma vez dada para todo homem, tem seus limites e só se amplia à medida que Deus vai liberando descobertas. Porque toda descoberta é uma liberação de Deus. Você pode ver, estudaram para poder desenvolver a vacina contra o vírus do Covid-19, um estudava lá na Alemanha, outro estudava lá na Israel, outro estudava no... Então, o que eles estavam fazendo? Desenvolvendo o quê? A inteligência dentro daquele assunto para achar uma solução. Por que não é automático? Porque é Deus que libera essa capacidade de descoberta. À medida que você vai se esmerando, se esforçando, vai esmiuçando, pesquisando, examinando, aí você vai chegar lá. Agora, a sabedoria já é instantânea. Quando Deus te concede, é assim, Aí todo mundo fica surpreso. Todo mundo fica atônito. E você tem a habilidade de lidar e de resolver, e de fazer, e de gerir, e de administrar, e de conduzir com uma leveza que as pessoas ficam como ficaram com Pedro e o Tiago. Como? Assustado, né? Admiradas.
Fala assim, mas como é que pode? Olha lá. Admiraram-se. Como é que pode isso aí? Vai além da inteligência. Ela está além da inteligência. Observando o texto de Salomão, nós vamos entender algumas coisas acerca disso. Então, todo mundo que é inteligente é sábio? Hã? Não, Não. 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 Só se pedido. Mas todo sábio. E todo sábio é inteligente? Sim. Sim. Depende. Depende. É, inteligente todos os seres humanos são. Agora, existem graus, níveis de inteligência. Uns são mais, outros menos. Outros compreendem mais, entendem mais de certos assuntos, outros menos. Tudo vai depender de estudar. A sabedoria não depende do estudo. Por isso que um analfabeto pode surpreender. Põe lá para mim. Observa lá o texto. 2 Crônicas, capítulo 2, né? É 1? Versículo 7. O que o Salomão fez? Pediu a Deus sabedoria. Vamos entender essa história aí um pouquinho? Salomão, filho de quem? Davi. Um rei, o pai de Salomão, o Davi, o rei Davi, ele foi um homem extremamente bem-sucedido. Teve seus precalços, sim, mas ele foi muito bem-sucedido no seu reinado. Muito bem-sucedido. E quem deu esse sucesso a ele foi Deus. Salomão foi crescendo e vendo isso, como seu pai conduzia o reino. E as pessoas viviam bem nesse reino, na época embora teve muita guerra, mas elas viviam bem, porque Israel conquistava, crescia, prosperava. E ele foi vendo isso. Seu pai, ao morrer, deu alguns conselhos para ele. E ele começou a entender o peso da responsabilidade que estava caindo nas mãos dele quando ele assume o reino das mãos do seu pai Davi. Será que Salomão tinha estudado esse menino? Não, senhor. Não? Filho de um rei não estuda? Príncipe. Como não estudar? Ele teve os melhores professores da época. Os melhores. Era um príncipe. Esse menino aí estudava com os melhores professores da época. Ele tinha inteligência por demais, esse menino. Ele tinha conhecimento de extremos assuntos, muitos assuntos, de muitas matérias. É como, por exemplo, Moisés. A Bíblia fala que Moisés estudou. Sim, senhor. Lógico, ele estava sendo preparado para ser o próximo faraó. Altamente inteligente. O Egito representava como se fossem os Estados Unidos nos dias de hoje. Sim, senhor. Aquele menino lá, o Moisés, ele estudou com os melhores professores do Egito. Sim, senhor. Intelectualmente ele era... Aí, olha só, isso aí é até uma coisa que eu vou explicar aqui para você, para ficar claro. Alguns dizem, o Moisés quando falou para Deus que ele tinha dificuldade para falar, aquela coisa toda. É porque ele era gago. Quem já ouviu isso aí? Dizer que Moisés era gago por eles, quando ele falou com Deus assim. Deus falou, não, você vai falar ao povo de Israel. Ele falou, não, eu tenho dificuldade. Como é que é? Como é que diz? Pesado de Eu sou pesado de língua. Pesado de língua. Né? Então disseram que Moisés, ele era o quê? Hã? Ele tem problema na fala, gagueira e tal, ele não, né? Então Deus falou, o Arão vai falar por você. Não foi isso? Cadê? Está escrito, filho? Põe lá. Olha lá, Êxodo 3. Tu, pois, lhe falarás... Não.
Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Ó, presta atenção. Fluentemente. Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. A Bíblia está dizendo que Arão fala, Deus falou que Arão falava o quê? Fluentemente. Ah, tá bom. Então, era porque Moisés estava dizendo que tinha problema na fala, a língua pesada? Era? Não. Era porque Moisés, gente, ele desde criança cresceu aonde? No Egito. E ele não dominava bem a língua hebraica. Então, ele era como se fosse um estrangeiro, um americano querendo falar português. Então, ele tinha dificuldade para falar, para se expressar com fluência. Não saía naturalmente. Né? Com fluência o hebraico. Então, ele disse: o povo não vai me entender. Eu não vou falar, eles não vão entender, porque, por exemplo, é como você, por exemplo, fala o quê? Inglês? Sim, senhor bispo. Você fala fluente? Não muito. Italiano. Tá, e nem o italiano você fala fluente. Não, há um tempo para alcançar essa fluência. Bispo. Não, e nem tempo, meu irmão. Se você não nasceu na terra, nunca você vai ser fluente naquela língua. Porque fluente é o quê? É o que flui. É difícil chegar... E algumas colocações, você vai ter dificuldade. Sim, senhor. Por causa da dicção, você vai ter dificuldade por causa do sotaque, da interpretação da língua e uma série de outros fatores. Eu não... Falar um popular, né, bicho? Hã? Falar um popular. Então você vai falar de forma que as pessoas... Mas vai ter momento que a pessoa que é natural daquela região, que fala com fluência aquilo, ela vai falar: hã? Bispo, Como nós? isso acontece até dentro do próprio Brasil, né? De região para região, o dialeto, as gírias, Exatamente. Então existem gírias, algumas coisas que não estão dentro do que você aprendeu acerca do inglês, que algum americano conversando com você falando muito rápido, é igual o português falando com a gente. né? Para conversar com o português, deixa ele falar rápido. É a mesma língua, mas É a mesma língua, mas, meu irmão, você é doido. coloquial, né? Eu estou falando porque eu vivi. No caso, o português, ele fala o português original mesmo, né, bispo? O português de Portugal mesmo. Seria Não, isso? eu não entro numa questão do... lógico, o português Só pela começou questão- com eles, né? Mas não quer dizer, não estou falando do português original ou do português brasileiro. Eu estou falando do português, hoje, entre você e o português, nasceu em Portugal, fala o português de Portugal, e o brasileiro que fala o português daqui, do Brasil, tenta conversar falando rápido. Sim, senhor. Leva um tempo para entender. Eu entrei nesse assunto só para ficar claro, porque às vezes tem pessoas que não sabiam disso e achavam que o Moisés tinha deficiência na fala. Não tinha. Ele só não falava fluente. Até imagina um faraó gago, né? Era inaceitável para o Egito. Defeituoso. Ele só não tinha fluência na língua hebraica. Porque ele nasceu criança, ele de colo cresceu dentro do palácio do faraó. Então, a mãe adotiva dele falava o quê? Falava egípcio, ele estudava a língua egípcia. Embora ele foi amamentado pela sua própria mãe, que falava o hebraico. Mas era nos momentos que estavam juntos ali. Então ele cresceu falando muito mais o quê? O egípcio do que o hebraico. Foi preparado para isso. Porque a ideia de Faraó e da sua filha era formá-lo em um Faraó. faraó. Imagina um faraó que não sabe falar egípcio. É igual um presidente do Brasil que não fala português. Na lógica. Você está doido? Só no Brasil. Pode acontecer no Brasil isso. Já aconteceu. Eu ia falar isso. Vamos deixar Pode quieto. tudo, cara. Vamos deixar quieto. Comentários.
Bispo, pelo Facebook temos aqui o comentário, são muitos comentários concernente ao que se tem falado. Temos aqui da Vilma Kajimoto. Bispo, amei aprender sobre essa diferença da sabedoria e inteligências, pois fiquei muito na palavra sobre Salomão, pois Deus disse-lhe da sabedoria para ele, e ninguém teria a mesma sabedoria que concedeu para Salomão. Então, sempre eu pedia para Deus um pouco de sabedoria, mas com muita cautela, pois achava Deus entregou só para Salomão. Não deveria pedir mais daquilo que nos foi concedido. Obrigado, Bispo Luciano. O Senhor abriu mais a minha mentalidade neste momento através desta linda palavra. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Bispo, no YouTube é o André de Souza que participa com a gente. Ele fala aqui, ó, Bispo, concordo em tudo que o senhor está falando. Eu mesmo não tenho estudo, mas Deus me deu sabedoria para montar uma construtora, onde trabalham para mim engenheiros, arquitetos e advogados, ele fala, Bispo. Ele mesmo não tem conhecimento de causa de nenhum daqueles assuntos, mas é o dono da empresa e gere ela. Está aí. A inteligência faz você depender dos homens. A sabedoria faz você depender de Deus. E isso faz toda a diferença. Vai lá. Bispo, pelo WhatsApp aqui de Guarulhos, uma senhora, Dona Marisa, ela mandou aqui uma foto de uma relíquia, né? Acompanhando aí a programação. A máquina de datilografar. Ela mandou a foto da máquina dela. Ela diz assim, olha aí a relíquia. Bom dia, Bispo Luciano. Palavra maravilhosa. Hoje eu tenho 63 anos. Eu comprei essa para os meus filhos, quando eram pequenos. Faziam datilografia. Hoje meus filhos já têm mais de 40 anos. Hoje eles têm faculdade, mas tem hora que se sentem perdidos e me procuram para pedir ajuda em Deus. Aí eu busco a sabedoria de Deus, que só Ele tem para nos dar. Sou a sua vovó Marisa, de Guarulhos. Espera aí, para pedir ajuda, bota lá, eu não vi você ler isso aí completamente. Sim, senhor. Ela diz o seguinte... Se sentem perdidos eles e se me sentem procuram perdidos, para pedir ajuda em oração. Você falou em Deus. Sim, senhor. Em oração. Que busco, que busco a sabedoria de Deus. Que tá. só Ele tem para nos dar. Sou a vovó Marisa, de Guarulhos. Amém, vovó. Vovó Marisa, Deus abençoe a senhora. Beijo grandão para a senhora, tá? Você está vendo aí? Verdade. Então põe lá no Salomão, filho. A gente já vai orar daqui a pouco, tá? Põe lá no Salomão para mim, onde a gente estava lendo. Então, observa lá. Salomão, voltando ao entendimento, voltando agora para o Salomão e para o Davi, o Salomão, ele viu o peso da responsabilidade. Agora ele era rei de Israel, comandante de toda a nação, e ele teria que administrá-la. Aquela nação não podia falir. Ela não podia ir à falência, ela não podia quebrar. Ela precisava continuar o quê? Crescendo. Ele tinha capacidade intelectual para administrar a nação? Salomão? Intelectual, sim. Tinha? Sim. Inteligência suficiente? Tinha. Humanamente falando, tinha. Então, aonde está o erro? É quando na sua vida você quer aplicar só a sua inteligência. Ou seja, você não conta com Deus para fazer aquilo. E um erro também muito grande é que às vezes você tem algo e você entrega na mão de pessoas que também só querem usar a inteligência. Umas que têm e até outras que não têm nenhuma também. Que é pior ainda. Não tem conhecimento de causa de absolutamente nenhum assunto. Então, meu irmão, e quer gerir, quer fazer. Meu irmão, o fracasso é eminente. Você pode ter certeza que aquilo ali vai acabar. Por quê? Salomão falou assim, ó, eu acredito que não tinha ninguém mais formado que esse menino aí.
Minha forma de ver. Mas ele, olhando o pai, falou assim, ó, o sucesso de Israel não veio por causa da inteligência que foi aplicada, nem dos sábios que tinham aqui, ou dos intelectuais, melhor dizendo, mas era porque Deus abençoava. Ou seja, toda a inteligência que eu tenho, se eu aplicar aqui, eu até posso fazer isso andar, mas eu corro um risco muito grande. Agora, se eu não me apoiar somente na inteligência que eu possuo, mas me apoiar em Deus, aí eu tenho a certeza que isso aqui vai dar certo. Mas para dar certo eu preciso ter sabedoria, e só Deus é que vai me dar. Isso é você se apoiar em Deus, é você confiar em Deus. Eu estou indo, mas a minha inteligência ela pode me ajudar. Por exemplo, eu aprendi a falar inglês, então isso vai me ajudar. Se eu for para a América, eu vou falar inglês. Eu aprendi a falar espanhol, aprendi a falar francês, aprendi a falar italiano, eu aprendi a falar alemão. Isso me ajuda muito. Agora, isso não significa que eu tenho sabedoria. Eu posso saber falar todas essas línguas e fazer um bando de burrada lá nos Estados Unidos e acabar até preso. Por falta de sabedoria. Eu posso casar com a pessoa melhor do mundo, mas se eu não tiver sabedoria, eu posso destruir meu casamento. Mesmo eu tendo faculdade disso, ela tem faculdade daquilo, mas a falta de sabedoria na relação acaba com tudo. Então eu posso ter muita capacidade administrativa. Eu tenho formações fora do país, eu cursei administração, eu cursei engenharia, eu cursei isso, cursei aquilo, cursei direito. Eu tenho muito conhecimento de causa, porém eu não tenho sabedoria nenhuma. Aonde eu boto a mão, aquilo vai à desgraça. E às vezes você pega um que não estudou nada, mas a sabedoria que Deus dá é tão grande, que aonde bota a mão o negócio prospera. A coisa anda. Sabe lidar, sabe fazer, sabe como conduzir, sabe como decidir, sabe como investir ou não investir, aonde aplicar. É Deus que vai dando. A ponto de todo mundo falar, pai, mas na mão dessa daí, na mão desse daí, não sei, o negócio vai. E por que na mão daquele, naquela não vai? Salomão falou, eu já sei como é que isso aqui vai arrebentar. Tanto é verdade o que eu estou falando, que Deus ficou irradiante, Deus ficou felicíssimo. Falou assim, rapaz, esse menino acertou. Talvez Deus dissesse, eu pensei que ele ia se garantir na capacidade intelectual dele, na inteligência dele. Não, ele desprezou isso para confiar na sabedoria que eu posso dar a ele. Isso deixou Deus de um jeito, porque são poucos que entendem isso. Alegrou o coração de Deus, né? São poucos que partem para esse mundo, para essa via de dependência de Deus. Principalmente quando acham que sabem. Olha lá, naquele dia, ou naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão, de grande benevolência usaste para com Davi. Estou falando que ele observou o pai e reconheceu que o sucesso do pai veio de quem? De Deus. Veio de Deus. Era a sabedoria de Davi, não inteligência. Era a sabedoria que Deus tinha dado a Davi. E o Salomão viu isso. Ele falou, meu pai só foi quem foi porque Deus deu sabedoria para ele. E aí, olha lá. A benevolência que usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar, ou seja, agora eu tenho essa responsabilidade. Ele fala, agora pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi. Se der descer, eu vou agradecer. Meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Ou seja, ali ele viu o tamanho da responsabilidade. Isso aqui não pode falir, isso não pode quebrar. Na mão de gente errada, fale. Sim, senhor. Na mão de gente errada, o negócio vai para o buraco e acabou.
O casamento vai para o buraco, a empresa vai para o buraco, a loja vai para o buraco, a igreja vai para o buraco, meu irmão, vai tudo para o inferno. Ele falou, se eu colocar minhas mãos nisso da forma errada, eu vou comprometer esse reino. E às vezes você, por falta de sabedoria, está comprometendo a tua vida inteira. Está comprometendo, às vezes, o que construíram e colocaram na sua mão. Está comprometendo o seu casamento, está comprometendo o seu futuro, está comprometendo o seu emprego, está comprometendo o seu trabalho. Por quê? Você se apoia muito na inteligência que tem, ou a que pensa que tem, ou a que você não tem, porque são 3 situações. Tem aquele que não tem mesmo, não desenvolveu a inteligência. É o que essas pessoas? Como é que dá o nome? Quem não desenvolveu a inteligência? Culta, né? É o que? Fala. Não pode repetir, não pode repetir. Eu não posso falar ao vivo isso. Ué, por quê? É palavrão? Falta de inteligência. Falta de inteligência, já falou. Não pode repetir. Já falou em culto, falta de inteligência. Pessoa que não desenvolveu a inteligência é o quê? Bispo, ela é uma pessoa com falta de sabedoria. Não, sai fora. Já. Agora eu venho para cá. Você já falou em culto, falta de inteligência. Pessoa que não desenvolveu a inteligência é o quê? Vou ficar por último aqui. Fala, quem ficar por último? Quem? Você que escolhe? É ruim? Bispo, ela não adquiriu sabedoria, ela é uma pessoa... Não, sai fora. Vai. Sem inteligência. Não, tá repetindo o que o outro tá falando lá? Mal instruída. Não, ela foi instruída, Não. é diferente. Não, no mal instruído, aí você já está atribuindo a culpa a outro, que instruir ela mal. Então não tem nada a ver com ela, não. Desinteligente para não falar outra coisa. Pronto, vou inventar uma palavra para não falar outra Agora os coisa. caras estão inventando também. Fala aí, ó, geração. Indoutos, bispo. Honesto. Indouto? Acho que eu vou parar por aqui. Já saiu desinteligente, já são indoutos daqui. O bispo Alberto deve saber. Ô, Alberto, fala aí. É o quê? A pessoa que não desenvolveu a inteligência, o que ela é? É desprovido de inteligência, bispo. Ninguém quer se comprometer, né? Então tá bom, me responde com inteligência agora. Qual o nome daquele animal que tem 2 orelhas, 4 patas e 2 orelhas bem grandes assim? Começa com B. Bispo, eu não lembro. Aí você já começa a comprometer tua vida espiritual, porque já começa a mentir, o capeta já está entrando já. Não, é porque a figuração que foi feita eu não consegui pensar aqui, bispo. Ah, tá, você ia falar coelho. Eu ia falar lá do filme do Shurek. Meu Deus, hein? Chega, deu calor. O Aslan, né, bispo? Fala aí, irmão. Bispo, pelo Facebook temos aqui mais um comentário concernente a esse assunto, que é da Maria Aparecida Meres. Bom dia, bispo, estou me alimentando nessa palavra. Tão abençoado, o Senhor falando a diferença de inteligência e sabedoria, vejo que preciso buscar por sabedoria, para cuidar de tudo que Deus colocou em minhas mãos. Amém. A dona Dalva, ela diz aqui, bispo, bom dia, eu estava trocando de canal, decidi parar quando vi você falar desse tema, sobre diferença entre sabedoria e inteligência. Hoje é meu primeiro dia aqui, estou querendo aprender do tema, bispo. Amém, legal. Deus abençoe, dona Dal. Seja bem-vinda, tá? Esteja com a gente. Pelo WhatsApp, bispo, a participação da Roseli, ela diz, bom dia e a paz. Eu me chamo Roseli Santos, falo de Sorocaba, São Paulo. Assisto todas as manhãs. Eu estava a ponto de fechar o meu comércio. Trabalho com descartáveis. Pedi sabedoria a Deus, igualmente a esta palavra. Deus me deu ideias que me fez sobressair. Estou prosperando mais do que antes em meio à pandemia. Administração abençoada, vamos crescer. Amém. Vamos lá. Para concluir, então, nós já vamos fazer a oração. Lá no Salomão, então, Deus fica maravilhado, porque Deus falou assim, rapaz, esse menino, ele
agora ele entendeu de onde vem o sucesso. Então, eu posso ser muito inteligente, se eu não tiver sabedoria, eu posso destruir tudo. E a ausência da sabedoria, ela está em muita gente, infelizmente. Por quê? Porque não pede. A falta de você pedir são duas coisas. Ou você desconhece que ela existe, ou você despreza ela. Eu desconheço que existe sabedoria, como é que eu vou pedir uma coisa que eu não sei que existe? Ah, não, eu sei que tem, mas eu não quero saber disso. Então eu não peço, eu não busco, eu não anseio por ela. Ignora. Exatamente. E porque eu quero me garantir, me basear na inteligência que eu tenho. Para mim é suficiente. Olha lá. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me. Ó. Então, o que a sabedoria faz com a pessoa? Conduz ela, orienta ela. Nossa, Condução te conduzir é te orientar. Ela te orienta acima do que você já sabe. E testa, para conduzir-me à testa, ou seja, à frente deste povo, à frente deste casamento, à frente desta família, à frente dessa empresa, à frente dessa loja, à frente desse comércio, à frente dessa escola, à frente desse empreendimento, à frente da minha própria vida, à frente dos meus filhos, à frente de tudo que está sobre a sua responsabilidade. Pois, quem poderia julgar a este grande povo? Quer dizer, com toda a inteligência que eu tenho, eu não teria condições de gerir, de tomar decisões que pudessem, de fato, ajudar esse povo, ajudar essa nação a crescer, a prosperar, a ser feliz. Ele abriu mão da sua inteligência intelectual, entre aspas, para se apoiar, confiar na sabedoria que viria de Deus. Ele usaria inteligência? Lógico. O conhecimento que ele tinha das coisas, sim. Só que agora esse conhecimento estaria aprimorado pela sabedoria. Aí, a facilidade que ele teria, e de fato foi. Aí Deus se alegra tanto com aquilo, falou assim, rapaz, você foi. Tá aí, gostei. Disse Deus a Salomão, por quanto foi este o desejo do teu coração? Ele podia pedir qualquer coisa, gente. Eu quero que nós sejamos a nação mais rica do universo. Eu quero que os meus inimigos todos vá tudo para o espaço. Só que com essa sabedoria, tudo isso aí ele ia conseguir. Por quanto foi este o desejo do teu coração, e foi este, aliás, e não pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes longevidade, ou seja, eu quero viver muitos anos, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o qual te constituí rei. Te coloquei como responsável. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Você sabe o que eu entendo com isso aí? Eu entendo isso aí numa fluência tão grande. A minha interpretação, pode ser até que eu esteja errado, mas a minha interpretação é o seguinte, quando Deus fala, sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas e bens e honras. Tá, eu entendo Deus dizendo o seguinte, todo aquele que tem sabedoria, que adquire sabedoria, já no pacote vai vir riquezas e honras. Vem no pacote. Riquezas e honras é o sucesso na terra. Sim, senhor. Tudo que o ser humano mais quer, né? Então, como é que uma pessoa sábia não vai ter sucesso? Só se ela deixar de usar esse recurso. Só quando ela deixa de confiar em quem? Deus. Em Deus.
Bispo, pelo Facebook temos aqui o comentário do seu Paulo Rogério. Bom dia e a paz, Bispo. Sou Paulo, falo do Piauí e esta palavra está falando muito comigo, pois tudo que coloco a mão não vai para frente. E ouvindo essa palavra, a partir de hoje, vou pedir sabedoria a Deus e creio que tudo vai mudar. Abraço, Bispo. Amém. Deus queria que Salomão fizesse isso. Ou seja, Deus quer que eu, que você, que o homem, o presidente da República, que o governador de São Paulo, Deus ele quer que o prefeito dessa cidade, Deus ele quer que os ministros desta nação, Deus ele quer que os senadores, as autoridades, os bispos, os pastores, o pai, a mãe, as pessoas entendam a importância de pedir a Ele sabedoria. Mas você não pede, você não gasta tempo, é porque você confia na sua própria capacidade intelectual. Aí você sai fazendo, tomando as decisões, não, porque eu estudei para isso, porque eu conheço o conhecimento de causa, porque eu fiz MBA, não sei de quem, e porque não sei o que lá, e parará. Nessa confiança toda, está fazendo você fazer essas besteiras todas que você está fazendo, e olha para onde está indo a tua vida. Teu negócio, ou seja lá o que for. A autoconfiança, né, Bispo? Olha para onde está indo. Tua vida. Teu trabalho. Casamento, empresa. Tudo. Olha para onde está indo. A pessoa ela é tão inteligente que ela se torna burra. É aquela palavrinha que vocês não queriam falar. É verdade. Ela não consegue discernir, não consegue ver que isso aí não vai levar, vai acabar com a sua própria vida, vai acabar com o que Deus já te deu, está te dando. É essa dependência de Deus, vinda da sabedoria que Ele nos concede, à medida que você pede, que vai fazer uma diferença muito grande. Muito grande. E eu encerro com um testemunho de uma experiência que eu tive. Eu não estudei. Fiz aí um negócio aí depois de pastor, porque tive que fazer, mas eu não gosto nem de falar que fiz. Mas não estudei lá fora, formação, não sei de quê. E eu me lembro que numa transição da saída de um ministério que eu estava, eu fui viver a minha vida normal fora do altar. E sem a devida instrução, como é que você consegue emprego? Como é que você consegue? É difícil. E foi onde eu fiquei um período assim, tentando me achar. Fora do altar, eu falei, eu preciso agora trabalhar, mas como eu desde garoto eu entrei na igreja, então não estudei, eu não tenho formação. Como é que vai ser? Aí foi quando eu falei assim, Senhor, eu não tenho essa capacidade intelectual, diplomática, né? Mas o Senhor pode me dar sabedoria. E foi assim que eu entrei no ramo da área de tecnologia. Sem saber escrever uma linha de programação, eu conseguia criar sistemas tecnológicos para soluções entre empresas privadas, governamentais. E começava a estudar a necessidade, a dor da empresa, e escrevia, criava da cabeça, Deus ia dando um sistema para poder resolver aquele problema. Me juntei com um programador, que programava, e fizemos uma parceria, uma sociedade. Falei, vamos fazer o seguinte, eu crio, você programa. Ele falou, fechou. Então eu entendia o problema da empresa, criava uma solução tecnologicamente falando, entregava para ele, então ele começava a trabalhar na criação disso, programando, fazendo as linhas de programação, e aí, o que acontecia?
o programa surgia, tínhamos o contato, falávamos com a empresa A, B, C, D, governo, e vendi. O meu primeiro contrato foi $500 mil. Eu não tinha uma prata. Minha vida mudou do nada. Quando eu conversava na apresentação, às vezes, do sistema, muitos perguntavam, mas você é programador? Não. Então, eu falava sobre a proposta da ferramenta e o programador falava sobre a ferramenta de forma técnica. Acabou. Rapaz, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida como naquela época, antes de voltar para o altar, que foi quando a Marisa, a gente conversando, eu quero voltar para o altar, e eu também tinha essa saudade, esse desejo, que o meu chamado é esse, não tem jeito. Até hoje eu gosto de programação, eu tenho isso como um hobby na minha vida, de criar, mas não vivo disso. Hoje a minha vida é para o altar. Porém, aquilo me salvou, eu passei a viver Mas foi o quê? Deus que estava dando sabedoria, porque nem eu sabia como é que eu criava aquele negócio e crio até hoje. Você tem a sabedoria e a inteligência boa, né? Você está entendendo? Então, gente, mas eu debruçava, Senhor, me dá sabedoria, eu gastava tempo com Deus. E daqui a pouco sabedoria é igual lâmpada, meu irmão, acende assim, ó. E quando vem mesmo. Se você conseguir executar, o problema é que às vezes você não consegue executar. Aí é outra história. Mas se você conseguir, a coisa anda. Porque não veio de você, veio de Deus. É isso, gente. Vamos orar. Mas eu gostaria muito que você entendesse e explorasse um pouco mais, sozinho mesmo, entre você e Deus, esse assunto. Porque eu garanto que muitas coisas vão mudar na hora que você entender que não é o que você sabe humanamente falando, mas é o que você, juntando o que você sabe humanamente falando com o que Deus pode te dar, aí você vai longe. Comentário para a gente encerrar. Pelo Facebook, bispo, temos aqui um comentário, a audiência desta programação, ela vai além das fronteiras do Brasil, bispo, e é de Angola. Pedro Francisco Condua diz, bom dia, bispo Luciano, estou a amar ouvindo esta palavra maravilhosa. Sempre que tenho assistido esse programa, tem fortalecido minha vida espiritual. Sempre irei pedir sabedoria a Deus. Peço oração a favor da minha vida sentimental, financeira. Angola, eis-me aqui, Senhor. Amém. Vamos lá. Vó Antônia, bispo, ela diz aqui, ó, bom dia, meu neto lindo. Queria dizer que estou amando a palavra das 5. Fico feliz em aprender mais da palavra, até porque sempre tive dificuldade para compreender. Minha comadre que me mostrou o canal do YouTube, bispo. Ah, que legal. Amém. Pelo WhatsApp, bispo, temos a participação da Cristina. Bom dia, bispo Luciano, sou Cristina Araújo, moro em Rio Branco, Acre, estou aprendendo muito com o Senhor. Obrigada por esta palavra forte. Eu pensava que inteligência era o mesmo que sabedoria. Um comentário do Pernambuco. Bom dia, paz do Senhor. Bispo, que palavra maravilhosa. Estou aprendendo muito nessas pregações. Graças sou do Pernambuco. Amém. A última rodada. Bispo, pelo Facebook, nós temos aqui um comentário vindo lá da Flórida, Estados Unidos, e veio em inglês, que diz, Hi, leaders of the Worldwide Church of God Power. I am William, I live in Florida, USA. A friend of mine, Wesley Biffin, told me of this ministry. I watched it in internet and last Sunday. I saw a guy with Phil Disse and preached out him courageously. This cocked me. Then I want to know if there is one of this church here in California. Speak português, please. All right. Inclusive, bispo Luciano, nós temos aqui um pastor que ele fala inglês, né? Eu só quero a tradução, Sim, filho, senhor. por favor. Bispo, eu sou William, moro na Flórida, tenho muitos amigos, estou falando, né, desse ministério, assisti pela internet o culto de domingo, eu vi e com a pregação, com muita coragem, estou querendo saber aonde há uma igreja aqui na Califórnia. Tenho muitos amigos
que precisam de milagres aqui. E pelo YouTube, bispo, é a dona Irene Melo que diz: bom dia, bispo Luciano, com sua equipe de Deus maravilhosa. Como é bom estar à mesa logo de manhã com esta refeição. Não tem igual, só mesmo na Mundial. Deus vos capacite mais e mais. E também, bispo, a doutora Karine, pediatra, sempre participa com a gente, ela diz: bom dia, esse tema é da mais profunda complexidade, mas Deus está lhe dando muita sabedoria para explicar com clareza. Eu me converti a Deus quando vi um milagre que a ciência não podia explicar, bispo. Obrigado, Arthur. Deus abençoe. Portanto, resumindo, inteligência você desenvolve, sabedoria você adquire. E ela só pode ser dada por Deus. É isso.